Vamos agora para a palavra do Senhor. Convido vocês a abrir as Escrituras no livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Mantenha a palavra do Senhor, seja impressa ou digital, aberta neste capítulo. Juízes capítulo 6, a partir do verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Vai comigo agora lá no verso 11, a parte B, onde diz assim: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém, queridos? Título da minha palavra nesta noite é: vencendo o que parece ser invencível. Vencendo o que parece ser invencível. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite. Cada culto, Senhor, que nós estamos na Tua presença é um privilégio para a gente como igreja, é um presente, ó Pai amado, estarmos aqui reunidos em comunhão, ó Pai amado, na Tua presença. O Senhor, nessa noite aqui, ó Deus, o Senhor é o nosso convidado especial. Nós louvamos já o Teu nome, nós engrandecemos já o Senhor nesse lugar. Agora queremos, ó Pai amado, que do alto do Seu trono o Senhor possa falar ao nosso coração. Pai, cada pessoa aqui, cada jovem, cada mulher, cada homem, eles não saíram de casa, ó Pai amado, para ouvir palavra de homem. Eles, ó Pai amado, saíram e estão aqui para cultuar o Senhor, e nesse momento, Pai, cada coração aqui eu tenho certeza que está desejoso para ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus. Então eu peço, Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade no nosso meio. Espírito Santo, faça aquilo nessa noite que só o Senhor tem o poder de fazer. Invade a nossa alma, visita cada quarto escuro do nosso coração e gera dentro de nós, Senhor, transformação, ó Pai amado, que venha render glória e louvor ao Senhor. Quanto a mim, ó Pai amado, Senhor, eu sou um pecador, Pai, e nesse momento eu quero me colocar atrás da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que eu diminua, Pai, e que o Teu Filho cresça, que o Teu Filho resplandeça, ó Pai amado. Nesse momento, Senhor, eu só tenho desejo de ser canal de bênção na vida da Tua igreja, e se há alguma motivação equivocada no meu coração, Pai, eu peço que o Senhor me perdoe, e que o Senhor nessa noite, nesse momento, me purifique, para que a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra,
Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, passaram-se aproximadamente 300 anos após a morte de Josué, e nesse momento aqui, o povo do Senhor, eles não tinham um líder com autoridade, não havia um líder que os israelitas respeitassem, não havia nesse cenário aqui um líder que conduzisse o povo nos caminhos do Senhor. E qual foi o resultado dessa situação? O próprio livro de Juízes, lá na frente, lá no capítulo 21, no verso 25, vai dizer o seguinte, vai dizer algo muito importante para nós. Juízes vai dizer: cada um fazia o que achava que era certo. Ou seja, irmãos, o povo perdeu o referencial. O povo não havia mais um norte para o povo. E se a gente for ver em relação aos nossos dias, qualquer semelhança não é mera coincidência. Na verdade, o povo perdeu os padrões divinos, o povo estava sem critério daquilo que é certo ou errado para seguir. A gente costuma dizer que esse período dos juízes, o povo vivia uma montanha-russa espiritual. O povo vivia de altos e baixos, sabe? Sempre oscilando muito. A dinâmica era mais ou menos assim: o povo obedecia o Senhor por algum tempo, depois eles se afastavam do Senhor. No primeiro verso que a gente leu, a palavra diz: de novo eles fizeram o que o Senhor reprova, ou seja, eles se afastavam com muita facilidade do Senhor, e aí eles ficavam obviamente entregues à própria sorte, e os inimigos vinham e dominavam Israel, e eles sofriam, e eles ficavam sobre o jugo, e eles ficavam oprimidos, e aí nesse desespero eles clamavam a Deus por socorro, e aí Deus, na sua infinita bondade, irmãos, na sua infinita misericórdia, Deus levantava um juiz, levantava um líder para que houvesse a libertação. E foi nesse contexto, queridos, que Gideão foi chamado para libertar Israel das mãos de Midian. A gente sabe que Gideão é um homem bem conhecido, até pelas pessoas que não leem a palavra de Deus. Gideão é conhecido como aquele homem, na verdade, que venceu um grande exército inimigo com apenas 300 homens, Para ser mais específico para você, Midian tinha 135 mil soldados, ou seja, a proporção era que para cada soldado de Gideão havia 450 soldados inimigos. Gideão, a gente olhando a história dos juízes nesse livro, a gente percebe e a gente vê que a história desse líder está contemplada nesse capítulo que eu li, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8. Deus então chama Gideão para liderar e libertar Israel. E através, queridos, da vida de Gideão e desses 300 homens corajosos, Deus, Ele nos mostra que é possível a gente vencer o que aos nossos olhos parece impossível. Amém, queridos? Só que para Deus dar essa vitória, antes dele dar a conquista a Israel, Gideão precisava aprender algumas coisas. E é isso que eu quero partilhar com vocês nessa noite. E a primeira delas é que Gideão, irmãos, ele precisava aprender a não fugir dos desafios da vida. Vou repetir: Gideão precisava aprender que não era solução fugir dos desafios da vida. Dá uma olhada no verso de número 2 do texto que a gente leu, diz assim: os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas
fortalezas. A gente também leu mais para frente que Gideão estava escondido, na verdade, no lagar malhando trigo, não é isso? Ou seja, havia um medo e um temor generalizado, porque os midianitas eram fortes, eram em número muito maior do que Israel, e eles eram cruéis. Ou seja, Israel, irmãos, não enxergava outra solução a não ser fugir. Israel não encontrava outra saída a não ser se esconder. Mas, irmãos, eles não podiam fugir dessa luta. Sabe por quê? Porque a fuga não iria trazer a vitória. Nesse contexto aqui de dominação, irmãos, fugir não traria a solução, eles só estariam sofrendo e protelando a derrota. Enquanto Israel se escondia, eles devastavam tudo, as plantações, não é verdade? Os rebanhos, irmãos, eles não tinham saída. Não tem aquele ditado que diz que mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto, não é verdade? Para eles esse ditado não ia funcionar, porque eles seriam em breve covardes mortos, amém? Então até quando, irmãos, até quando eles iriam fugir? E a pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: qual é a área da sua vida que está morrendo e você continua fugindo com medo de lutar? Responda para o Senhor agora, com toda honestidade. Qual é a área da sua vida que você tem um desafio, mas você finge que não está acontecendo nada, que está tudo bem, e você acha que você vai encontrar a solução fugindo desse problema? É o seu casamento? É a sua vida financeira? É o relacionamento com seus filhos? Você sai para trabalhar, fica o dia todo trabalhando, volta, tem aquele contato muito superficial com seu filho, não é verdade? Depois você dorme e no outro dia você faz a sua mesma rotina e assim, e você sabe que a sua relação com seu filho não está boa, e você foge disso, mas você sabe que é um desafio que você precisa resolver. Irmãos, muitas vezes a gente quer que Deus venha agir com poder em nosso favor, mas a gente não faz a nossa parte. Tem gente que quer que Deus restaure a família, mas ele não luta pela família. Tem gente que quer que Deus lute e salve os seus filhos, mas ele não luta pelos seus filhos. Tem gente que quer, irmãos, que Deus lute pela própria fé dele, mas ele mesmo não luta pela sua própria fé. Dá uma olhada o que Judas escreve na sua carta, lá no verso de número 3, ele diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês. Presta atenção agora no que ele diz: para exortá-los a lutar pela fé, vou repetir, exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, sabe o que o escritor está dizendo, irmãos? Que nós precisamos lutar pela nossa fé, que se nós não lutarmos pela nossa fé, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai se apagar, a chama no nosso coração vai se apagar, a nossa fé se apaga quando nós não se dedicamos como deveria às Escrituras. Nossa fé se apaga, irmãos, quando nós não temos mais na nossa vida o secreto com Deus, o tempo a sós com o nosso Senhor. Nós vamos perdendo a nossa fé quando nós perdemos a comunhão, esse estar na presença do povo de Deus. Existe uma frase de Charles Haddon Spurgeon, que é muito interessante, que ele diz o seguinte: irmãos, se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Vou repetir: se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos aprender a lutar por aquilo que Deus nos confiou. Quanta coisa preciosa Deus tem colocado nas nossas mãos, e a gente fica passivo, e a gente não quer lutar.
E a gente vai fugindo dos desafios. E as coisas preciosas que o Senhor nos dá vai se escorrendo das nossas mãos. E a gente vai ficando apáticos. E, irmãos, entendam bem o que eu quero falar para a igreja nessa noite. Nessa mensagem, toda vez que eu digo em lutar, em desafios, eu não estou falando que você deve ofender ninguém, eu não estou dizendo que você deve agredir ninguém, muito menos sair no tapa com ninguém, eu não estou falando de coisas mesquinhas, eu não estou falando de uma briga no trânsito, eu não estou falando de coisas carnais, eu estou falando de valores e de bênçãos que o Senhor entrega à sua igreja, e a gente está deixando escapar com medo de encarar os desafios que se apresentam a gente. No contexto de Gideão, irmãos, sim. No contexto de Gideão havia uma luta, uma batalha propriamente dita. Mas isso não significa que hoje nós não temos lutas. Nós temos lutas sim, só que a nossa luta é diferente. E o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 6, verso de número 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nas regiões celestiais. Nossa luta existe, irmãos. Só que ela é diferente. E se nossa luta é diferente, nós devemos lutar com armas diferentes. E sabe quais são as nossas armas, irmãos? É a oração. Oração é a nossa arma. A nossa arma, irmãos, é o jejum. A nossa arma, irmãos, é a confissão de pecados, porque quando a palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, nós prosperamos. A nossa arma, irmãos, é declarar a palavra com fé, acreditando que Deus é fiel naquilo que Ele promete, porque foi assim que o nosso Senhor Jesus venceu Satanás no deserto. Ele dizia, está escrito. Está escrito. Essas são as nossas armas, irmãos. E Paulo vai falar a respeito disso lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 4, o apóstolo fala assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não podemos, irmãos, ser passivos vendo o inimigo tentar destruir a nossa casa, a nossa família. Não podemos, irmãos, nos esconder enquanto nós estamos perdendo o nosso casamento, perdendo o coração dos nossos filhos. Irmãos, quem tem influenciado os nossos filhos? Qual é a companhia dos nossos filhos? O que os nossos filhos têm visto diante da televisão, diante do computador e do celular, irmãos? Não adianta a gente fechar os olhos para isso e fugir para a caverna. Não vai trazer solução, irmãos. Pessoas que nós amamos estão morrendo sem Jesus. E será que a gente tem falado do amor do nosso Deus para as pessoas? Ou será que a gente tem entrado nas cavernas e nas fortalezas e achado que esse problema não é um problema nosso? Deus quer nos dar a vitória, mas Ele quer também que o seu povo faça parte dele. A palavra de Deus ela é muito clara ao dizer, busque e você vai achar. Ou seja, isso aponta para mim, cooperação com Deus. O Senhor fala, bata e será aberta. Deus está falando o seguinte, olha, eu preciso da tua participação. A palavra de Deus diz, peça e você vai receber, isso aponta para mim, isso me remete à interação, irmãos. Deus tem o desejo de nos dar a vitória, mas a gente precisa assumir a nossa postura, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Então não fuja, irmãos. Não fuja, não se esconda, principalmente quando são coisas importantes, como nós estamos falando aqui, quando está em jogo a sua família, as coisas preciosas que o Senhor tem colocado nas suas mãos, amém? Segunda lição, irmãos, que Gideão precisava aprender, ele precisava corrigir a sua autoimagem. Quando o Senhor chama Gideão, a resposta dele é a seguinte, Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Queridos, é claro aqui que Gideão tinha um sério problema com a sua identidade, com a sua
autoimagem, ela estava distorcida, ele se achava o menor, ele se achava o menos importante, ele se achava totalmente incapaz, inadequado de cumprir a missão. Irmãos, às vezes a gente, como crentes em Cristo Jesus, a gente se esquece de quem nós somos. Nós somos filhos, irmãos. Posso ouvir o amém da igreja? Eu vou repetir, nós somos filhos. Nós somos filhos, irmãos. Essa é a nossa identidade. É isso que nos define. O que define você não são as circunstâncias, não são as experiências dolorosas do passado. O que define você não é o passado da sua família desestruturada. O que define você não é quanto de dinheiro você tem no bolso. O que define você é a sua relação com Deus. É isso que define você, irmãos. O seu passado não pode definir o seu futuro se você hoje está no Senhor, porque a cada manhã, irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam e são mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de mudar e de termos a nossa vida transformada. Essa relação de filho, irmãos, ela é maravilhosa. Olha o que Hebreus, no capítulo de número 1, verso número 5 diz: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. Irmãos, olha que maravilha. Nem os anjos têm o direito de chamar Deus de pai. É isso que o autor está dizendo. Você pode, irmãos, com confiança hoje, se achegar diante de Deus e fazer aquilo que os anjos eles não podem fazer, dizer: pai, Abba pai, paizinho querido. Mas, irmãos, essa situação também de sermos filhos de Deus nos coloca também numa posição diferente, que exige de nós uma postura diferente. O apóstolo Paulo, preso, escreve à comunidade de Éfeso, lá no capítulo 4, de verso número 1, ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, eu imploro a vocês que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Traduzindo o que o apóstolo está falando, Paulo está dizendo o seguinte: se vocês são filhos de Deus, se vocês realmente podem chamar o Senhor de Pai, vivam como filhos de Deus, tenham postura de filho de Deus. E é essa postura que estava faltando para Gideão, irmãos. Era essa postura. Estava faltando para Gideão uma postura que dissesse diante dos desafios o seguinte: olha, Senhor, eu vou encarar. Por pior que seja a luta, eu vou. Gideão está tomado por um sentimento de inferioridade, irmãos. É aquela pessoa que diz: Senhor, eu não vou conseguir. Senhor, esse concurso não é para mim. Deus, esse emprego é para os melhores. Deus, eu nunca vou conseguir ser um líder de pequeno grupo. Senhor, esse meu casamento não vai dar certo. Minha bisavó separou, minha avó separou, minha mãe separou, eu vou separar também. Ah, irmão, não faça isso. Comigo não dá, comigo não funciona, e PPP, não dá, irmãos. Não faça isso. Eu vou falar uma coisa aqui para você com muito carinho, tá? Entenda bem, não interprete mal o que eu vou falar. Mas filho de Deus, irmãos, não foi feito para viver como um coitado. Amém, irmãos? Não. Você não foi feito para viver assim, não, irmão. Você foi feito para encarar os desafios da vida de cabeça erguida, sabendo quem é o teu Senhor. Mas a gente às vezes tem aquela síndrome de Hard. Sabe quem é? Lembra do desenho? Quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar. Lip Hard. Vocês lembram do leão e da hiena? O leão era todo otimista. Na verdade, o leão ele fazia planos, ele queria sucesso, ele queria conquistar as coisas, e toda vez que ele chegava, antes dele botar em prática qualquer plano dele, ele chegava para a hiena, que é Hard, e ele dizia, né, ele partilhava os planos, e a hiena dizia assim: ó vida, ó céus, ó azar, isso não vai dar certo. Os mais antigos aí vão lembrar desse desenho. Às vezes a gente
vive dessa maneira, irmãos, porque isso é resultado de uma autoimagem distorcida. A gente vai criando nossa própria autoimagem com base nas coisas que aconteceram no passado, nas nossas experiências. A gente vai assimilando uma falsa autoimagem de acordo com aquilo que as pessoas vão falando ao nosso respeito. E a gente vai aceitando mentiras, e a gente vai assimilando como se fosse verdade. Certa vez minha filha Rebeca chegou em casa, isso não tem muito tempo, chegou chorosa, meio triste, e eu fui conversar com ela, falei, filha, o que está acontecendo? E ela falou assim, papai, o Joãozinho lá da escola disse que eu sou chata e feia. E eu e a mãe dela, a gente disse o seguinte para ela, filha, você é uma princesa. Filha, você é uma joia do Senhor. Filha, você é nosso tesouro. A gente te ama. Mas ele falou que, pai, que eu sou feia, que eu sou chata. Às vezes chata é um pouquinho, às vezes, sabe? Mas é coisa de mulher, mas tudo bem. Mas não precisa falar para ela na hora, né? Filha, você é tudo de bom para a gente, filha. E ele disse o seguinte, filha, quem você vai dar ouvidos? Ao Joãozinho ou a mim, que sou seu pai? Irmãos, a quem vocês têm dado ouvidos? A quem? Quem tem incutido a identidade em você e uma falsa identidade, e você está tomando mentira como verdade? Precisamos ouvir ao Senhor, e olha o que o Senhor diz a Gideão, irmãos. Parece que é brincadeira, né? Mas não é. O Senhor diz assim, o Senhor é contigo, valente guerreiro. Olha que maravilha, irmãos. Gideão deve estar pensando assim, das duas uma, ou Deus não está bem, né? Está com algum problema, Deus, ou Deus foi no endereço errado. Não, Deus está mandando a mensagem certa para a pessoa errada. Mas, irmão, não é nada disso. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Aliás, Ele sempre sabe o que está fazendo. Gideão está pensando assim, nossa, eu estou aqui no lagar, eu estou aqui me borrando de medo, e Deus está dizendo que eu sou um valente guerreiro. Sim, irmão, porque é assim que o Senhor vê você, em Cristo Jesus. É assim que o Senhor te enxerga, no nosso Senhor Jesus. Nele, em Jesus, é assim que você é visto pelo Pai. É essa maneira. Só que a gente vai assimilando, irmãos, coisas que, mentira, lixo, aquilo que a gente não deveria ouvir, a gente vai guardando no nosso coração, e por isso que o apóstolo vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paulo está dizendo, irmão, só um crente que tem a sua mente transformada, só um crente que tem a sua mente alinhada com a mente do Senhor é capaz de compreender a sua verdadeira identidade. Irmão, se você foi chamado por Deus para fazer algo, faça esse algo. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Amém? Não importa se as pessoas estão dizendo que você não pode fazer, que não vai dar certo, que você é incapaz, que você não pode cumprir essa missão, que esse papel não é para você, que esse emprego é para uma outra pessoa melhor. Não importa. Se Deus chamou você para fazer, você vai lá e faz. Você vai lá e faz, irmãos. Vai lá e faz. O que deve ser importante na nossa vida, aquilo que a gente deve dar ouvidos, é a voz do Senhor, é aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. Amém? Terceira lição, irmãos, que Gideão tinha que aprender. Gideão precisava entender que ele tinha que ir para a luta com aquilo que ele tinha nas mãos. Gideão precisava lutar e dar um start nessa luta com aquilo que ele tinha nas mãos. O verso 14 diz assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, Gideão, com o que você tem hoje, vai e liberta Israel das mãos de Midian. A situação a gente leu, a gente viu, irmãos, que era ruim, ou seja, alguma coisa
tinha que ser feita com uma certa urgência. Israel estava sofrendo nas mãos de Midian já há 7 anos. E existem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente tem que resolver logo, a gente não pode ficar protelando. Existem coisas que a gente tem que fazer pelo reino e não pode tardar muito, não pode deixar para depois. Existem muitas pessoas que precisam ouvir do Evangelho, tem muita gente lá no seu trabalho, na sua faculdade, onde você vive, que precisa ver um bom testemunho. Tem muita gente, principalmente nesse contexto de pandemia em que a gente vive, que precisa de uma palavra, que precisa de um consolo, irmãos. E essas coisas são urgentes, irmãos. A gente não pode ficar deixando para depois. Aqui na igreja local mesmo, a gente tem ministérios aqui que precisam de voluntários, que precisam de gente para trabalhar. Em nome de Jesus, daqui a pouco a gente vai voltar a se reunir presencialmente nos nossos pequenos grupos, e a gente vai precisar de novos líderes para pequenos grupos multiplicadores, amém? A gente vai precisar, irmãos, hoje a gente está fazendo o PGM online, mas daqui a pouco a gente vai precisar de lares, hospedeiros, para poder acomodar, para poder receber as pessoas que o Senhor vai mandar para o meio da nossa igreja. Tem muita coisa a ser feita, irmãos. Talvez, se a gente ainda não enxergou o tanto que a gente tem que fazer pelo reino, talvez a gente ainda não tenha a compreensão exata do que é o reino de Deus, o que a gente vai esperar para agir, qual é a condição ideal que a gente está esperando para servir. A palavra de Deus diz que nós somos como a flor do campo, que nós somos como a neblina, irmãos. Quando vem o sol, a neblina vai embora, passa. Essa é a nossa vida, irmãos. E aí quando a gente é junior, a gente pensa que é muito novo para servir a Deus e se dedicar a Deus, não é verdade? Aí quando a gente se torna adolescente, a gente vai dizendo, não, eu sou adolescente, eu sou muito irresponsável, eu não posso fazer nada para o Senhor. Aí chega a juventude, aí a gente começa a se envolver, né, querendo conquistar um bom emprego, querendo casar, e você fala assim, não, as coisas do Senhor vão ficando de lado, daqui a pouco quando eu ajeitar minha vida, tiver um bom emprego, né, acontecer o meu casamento, eu volto a servir. Mas aí daqui a pouco chegam os filhos, aí a gente diz, não, mas os filhos estão pequenos, não dá para eu fazer nada, não posso fazer nada, tem que esperar as crianças crescerem. Daqui a pouco as crianças crescem, estão casando, e a gente vai falar assim, Senhor, mas eu não tenho mais o vigor que eu tinha na juventude, eu não tenho mais a força que eu tinha como antes. E a gente passa uma vida toda, irmãos, só sentado, ouvindo da palavra de Deus, domingo após domingo, mas a gente não arregaça as mangas, e a gente não coloca as mãos no arado. Irmãos, não precisa de seminário ou de teologia para ser um líder de pequeno grupo. Você não precisa ser um pastor para orar por alguém. Não precisa. Aliás, você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um super crente para expulsar demônio, não é verdade? Há um tempo atrás eu fui a uma igreja pregar, e no momento da pregação, eu e o pastor da igreja, a gente teve que parar o culto para expulsar um demônio, né? Coisa que acontece, né, irmãos? Graças a Deus aqui não acontece muito isso, né? Aí depois no final eu falei, pastor, o combinado era eu vir aqui pregar, tá? Expulsar demônio não estava no combinado. Mas, irmãos, isso é para cada crente. Isso é a autoridade que nós temos no Senhor Jesus para servir, para fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. O Senhor diz, Gideão, vai com aquilo que você tem nas mãos. Deixa eu falar uma coisa, se você tem uma missão hoje, se você recebeu do Senhor algo hoje, é uma missão, algo que você tem que fazer hoje, saiba que a capacitação que você precisa para executar essa tarefa hoje, Deus já te deu. Se você tem uma missão a ser realizada amanhã, mas meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, como é que eu vou pregar? Irmãos, relaxa. A capacitação que você precisa amanhã Deus vai dar. Amém? Deus sabe o momento certo que Ele te dá as coisas, Ele sabe a ferramenta que Ele vai te dar, e Ele sabe quando Ele vai te dar essas ferramentas e essa capacitação. Eu lembro quando o pastor Eli falou para mim pela primeira vez que eu ia pregar aqui na Memorial, num domingo de manhã, e o pastor Eli foi bonzinho comigo, foi mais ou menos assim no início do mês. Aí ele ligou para mim e falou assim, Fábio, não lembro se era dia 20 ou dia 21 do mês, você vai estar na igreja dia 20? Eu falei assim, vou, pastor. Por quê? Ele falou assim, tá, você vai pregar domingo de manhã, tá? Tema livre, que Deus te abençoe. E desligou o telefone, um abraço.
Irmãos, quando eu desliguei o telefone, a Raquel olhou para mim e falou assim: amor, você está bem? Eu estava branco que nem uma cera, irmãos. Eu perdi a cor. Eu falei assim: meu Deus do céu. Irmãos, foram 20 dias, irmão, de agonia, de choro, e de jejum, e de oração. Mas, irmãos, eu falei assim: meu Deus do céu, e agora? Mas, irmão, sabe o que o pastor Eli estava dizendo? Perdão, melhor dizendo, sabe o que Deus estava dizendo para mim através do pastor Eli? Estava dizendo: filho, vai com a força que você tem. E eu fui, irmãos, falei. Deus usa até mula para falar quando quer, não é verdade? Então, fui, entendeu? Mas a gente precisa ir, irmãos. A gente não pode ficar parado, sabe? Deus, a gente fica achando que Deus só convoca, só usa homens especiais, homens perfeitos. Deixa eu falar para vocês, esse tipo de homem aí que vocês estão pensando, não existe. Não tem. Somos imperfeitos. Mas Deus, irmãos, Ele usa homens imperfeitos, mas homens que estão dispostos a ser obedientes à palavra dEle, que estão dispostos a enfrentar os seus medos e as suas limitações e irem servir. Amém? Deus diz a Gideão: Gideão, vai na tua força. Isso me faz lembrar uma frase do pastor Martin Luther King, que ele diz o seguinte: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Amém, irmãos? Continue em frente. Amém? Abrace a missão que o Senhor te deu hoje. Creia que o Senhor vai estar contigo e que você vai cumprir aquilo que Ele deseja. E vai no poder do Senhor com aquilo que você tem agora. Amém? Quarta e última lição, e eu já vou encerrando. Gideão precisava confiar no poder do Senhor. Juízes, capítulo 7, verso número 2, você não precisa abrir, anota aí, depois você confere. Diz assim: o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Irmãos, o exército de Gideão tinha aproximadamente 32 mil homens. E o exército de Midian tinha 135 mil. Mas Deus fala: tem gente demais. Parece que Deus está brincando, não é verdade? Deus falando: tem gente demais, mas, irmãos, não é brincadeira não. O que Deus está querendo fazer com Gideão, Deus está querendo ensinar a Gideão a confiar, em primeiro lugar e acima de tudo, no poder dEle. Essa é a lição. Essa é a lição que o líder tinha que aprender. Gideão, irmãos, ele não podia ter nenhum tipo de dúvida que naquela batalha, naquela luta, a vitória viria das mãos do Senhor. Deus, irmãos, Deus estava tirando de Gideão toda e qualquer possibilidade dele se orgulhar dessa conquista. Deus estava fazendo Gideão entender, irmãos, que todas as nossas conquistas, as nossas bênçãos, elas vêm de Deus. Tudo vem de Deus. Tiago vai dizer: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. A mensagem, irmãos, que Deus estava transmitindo a Gideão era mais ou menos essa: Gideão, eu preciso tirar de você tudo aquilo que você confia mais do que deve. Gideão, você tem que ir para essa batalha, mas você não tem outra possibilidade a não ser confiar em mim. Irmãos, quem já passou por essa situação, pela escola da dependência, a gente sabe que no final isso gera frutos para a nossa vida, mas enquanto a gente passa,
não é nada agradável, mas vai gerar transformação. A gente sempre quer estar seguro, sabe? Em algumas coisas. A gente é mais ou menos assim, a gente quer um milagre, a gente quer andar por sobre as águas, mas a gente quer que o barco esteja perto ou a mão de Jesus, porque se a gente afundar, a gente tem, né? A gente tem um lugar onde segurar. A gente é mais ou menos como Baraque. A gente vai para a batalha, mas a gente só vai se Débora for, irmãos. Deus quer nos ensinar a confiar. Deus quer nos ensinar, irmãos, a viver uma vida entregue a Ele, sabendo que o controle de tudo está nas mãos dEle. Então, não sei o que você está passando nessa noite. Não sei. Talvez você esteja vivendo situação semelhante a Israel. Aqui Israel estava vivendo. Talvez a situação esteja totalmente desfavorável a você. Talvez você esteja olhando para o tamanho da tua luta, para o tamanho do teu desafio, e você esteja dizendo: eu não vou conseguir vencer. Essa minha luta, ela é invencível. Saiba que Deus está no controle da sua história. Saiba que Deus está te sustentando a todo momento, e que nesses momentos de dificuldade e de desafio, que a nossa atitude seja a mesma atitude que o salmista teve. O salmista falou: de onde virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu perguntar para você: quantas provas Deus já te deu? Você que já caminha com o Senhor há algum tempo, quantas provas Deus já te deu que está contigo? Qual foi a vez que o Senhor falhou com você? Quando Deus te prometeu algo e que Ele não fez e que Ele não cumpriu? Quando isso aconteceu? Deixa eu relembrar a sua memória das coisas que Deus promete. Isaías 43 diz assim: quando você atravessar as águas. Deus não está falando se você atravessar, Deus está dizendo vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Por isso a palavra diz: quando isso acontecer, quando você atravessar, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não encobrirão você. E quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não arderão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. O salmista vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, o Senhor as livra. O apóstolo Paulo, a gente sabe o quanto que ele sofreu em todas as suas viagens missionárias, mas teve uma vez que ele falou a Timóteo, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 11, ele disse assim: Timóteo, quantas perseguições eu sofri, mas de todas, Timóteo, de todas, o Senhor me livrou. Fique em pé no seu lugar nesse momento. Deixa eu dizer algo para você. Para o seu Deus não há inimigo invencível. Recebe essa palavra. Para o seu Deus não existe montanhas intransponíveis. Para o seu Deus não existe muralha que permaneça de pé na presença dEle. Gideão não tinha um grande exército, mas Gideão tinha o Senhor. Irmão, sabe o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que muito sem Deus é nada, mas um pouco com Deus é tudo aquilo que nós precisamos para vencer. Nesse momento eu quero orar por você.